E nesta noite, a apresentação, então, da expositora, nossa querida irmã e amiga, Mônica França, que vem da cidade de Laguna, do Centro Espírita Seara dos Pobres. Muito obrigado, Mônica. E o título é As Lições de Bartimeu. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer, ao Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade por mais essa oportunidade. A Anne, que hoje não está aqui, mas por me incentivar a continuar nessa jornada que eu escolhi de divulgar a Boa Nova do Mestre, que é uma coisa difícil da gente fazer, de estar aqui na frente, se expondo para falar do Mestre. E ela disse que para mim seguir, que eu vou chegar lá. Se não for nessa, na próxima encarnação, com certeza eu chego. Então, a conversa da noite de hoje é que devemos basear a nossa vida em sentido e propósito, deixando assim o nosso rastro por onde a gente passar. Que rastro é esse? Um rastro de amor, de bondade, de caridade, de justiça, empatia. Que se a gente não se dispuser a ter sentido e um propósito em nossa vida, não tem espiritualidade que nos sustente. Que a gente tem que ter um objetivo, Que nós, como espíritas ou simpatizantes da doutrina, nós temos esse conhecimento. De onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Então a gente tem que basear nesse propósito em nossa vida. Porque se a gente parar para pensar, nós somos uma possibilidade em 4 trilhões de outras possibilidades, biologicamente falando. Então, só por esse fato, a nossa encarnação, a nossa jornada aqui já é um milagre, a nossa vida. Isso é uma coisa inquestionável, já somos vitoriosos. Deus nos plantou no melhor lugar para a gente florescer, para a gente crescer. Que a espiritualidade, ela não erra de endereço. Estamos na melhor família, tivemos os melhores pais, estamos na melhor cidade para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Devemos, então, utilizar esse sentido. Qual é o sentido na nossa vida? O primeiro, nascemos. Temos a tão sonhada oportunidade de uma nova jornada reencarnatória. Então, temos que aproveitar essa possibilidade, essa oportunidade, na verdade. E o propósito, que é usar esse sentido para nos tornar pessoas melhores. Consequentemente, tornando o mundo ao nosso redor melhor. Porque a mudança que a gente quer para o mundo começa pela gente, pela nossa casa, pela nossa família, e assim nós vamos agregando novos a essa mudança. Quando compreendermos e vivermos isso, veremos que a maioria das nossas dificuldades, dos nossos problemas, podem ser vencidos por nós mesmos. Porque nos tornamos fortes, fortalecemos a nossa fé, somos conhecedores de nós mesmos. E por isso que a nossa conversa de hoje é sobre a cura do cego de Jericó. Para o Espiritismo, ele representa a nossa jornada evolutiva, a nossa busca por evolução. Vamos falar sobre a postura de Bartimeu, Essa pessoa que não sabemos o nome, porque Bartimeu significa o filho de Timeu, Timeu era o pai dele, então Bartimeu é o filho de Timeu. Então essa pessoa sem nome, que com a sua atitude, há mais de 2.000 anos, até hoje nos traz grandes ensinamentos. Nos traz motivos de estudo, de reflexão. E quando Bartimeu teve esse encontro inesperado com Jesus, ele aproveitou a oportunidade. Ele não deixou passar. Ele era cego, mendigo, e ele aproveitou essa oportunidade. Quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele agarrou essa oportunidade de estar com Jesus com unhas e dentes. E é isso que a gente vai ver agora. Essa passagem, ela se passa em Jericó.
É uma cidade caracterizada por paisagens de colinas, terrenos secos, pastagem onde pastores conduzem seus rebanhos, conhecida também como a Cidade das Palmeiras. Por isso eu peço aos irmãos que tentem visualizar, mergulhar nessa passagem, não só por ser um milagre de Jesus, mas principalmente pela postura de Bartimeu, que o levou de fato a estabelecer a sua visão, a restabelecer a sua visão. Essa passagem se encontra em Marcos, capítulo 10, versículo de 46 a 52, e em Lucas, capítulo 18, versículo de 35 a 43. E eu tirei essa passagem, essa mensagem, de um vídeo que eu vi do José Carlos de Luca. E a história é a seguinte: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus estava por perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam: cale a boca, não fale nada. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Quando Jesus ouviu, parou e disse: fale para ele vir até mim. Então chamaram o cego. Anime-se, Jesus está lhe chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Que queres que eu te faça? Perguntou o mestre. E Bartimeu respondeu: eu quero enxergar. E Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. E no mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Essa passagem, meus irmãos, não deve ter durado mais que 5 minutos. No entanto, é uma cena grandiosa, que nos traz ensinamentos que atravessam séculos. A primeira atitude que chama atenção é que Bartimeu chama por Jesus, já que Jesus estava passando, acompanhado por seus discípulos e uma multidão. Mas mesmo assim, Bartimeu chama por Jesus. Bartimeu vivia numa situação muito difícil, delicada, porque ele não era só cego, era cego e mendigo, um miserável. Nos dias de hoje, como diria o nosso querido Divaldo, um invisível, né? Mas ouvindo que Jesus passava por ali, Bartimeu saiu da sua inércia, da sua indiferença e clamou pelo mestre. Esse gesto se chama iniciativa própria. Ele estava sentado à beira do caminho, sem eira nem beira, não tinha para onde ir, como muitas vezes nós nos encontramos na nossa jornada, perdidos, desnorteados, sem um rumo a seguir. Assim como Bartimeu, porque ele estava ali, não tinha para onde ir, segundo dizem no livro, um livro que não é assim, é de Tolstói, não me lembro quem foi, o espírito de Tolstói que fez, é Homens Brilhantes, são 2 livros, tem Homens Brilhantes e Mulheres Fascinantes, que conta histórias de pessoas que passaram, que conheceram Jesus. E segundo eles contam, Bartimeu era um soldado, era um homem de porte atlético, bem de vida, que vivia com os pais, e os pais foram mortos no domínio de Roma. Ele foi cego, porque era um homem forte, podia se revoltar contra Roma, eles cegaram ele e tiraram todos os bens da família, por isso que ele se tornou mendigo. Então imagina a situação dessa pessoa, de ter tudo e de repente se ver sem nada, né? Sem nem ter um teto onde morar. E muitas vezes a gente se sente assim, né? A gente se sente perdido, mesmo com tudo à nossa volta, a gente se sente perdido, desnorteado, sem um rumo. Mas Bartimeu fez o primeiro movimento, ele deu o primeiro passo, o tão difícil primeiro passo, né? Ele chamou por Jesus.
Ele chama por Jesus, mesmo quando a multidão em volta manda ele calar a boca. E muitas vezes as pessoas à nossa volta nos mandam calar a boca. Calar a boca dos nossos sonhos, da nossa esperança, da nossa fé. E muitas vezes é a nossa própria voz interior que nos manda nos calar. Né? Parece que fica aquela vozinha assim na tua cabeça, não adianta, não vai dar certo, não faz isso, ou não vai na casa espírita, o que tu vai fazer na casa espírita? Né? Parece que muitas vezes essa vozinha fica martelando na nossa cabeça. O que a gente tem que falar? O que a gente tem que fazer? Fazer igual Bartimeu, gritar mais alto. Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim, me dê forças para seguir em frente. Fazer o que Bartimeu fez, gritar e gritar mais alto, com vontade, com determinação, com fé, com esperança, de que Ele vai nos ouvir e Ele realmente nos ouve. Como é que a gente pode fazer com que Jesus, os espíritos amigos, nos ouçam nessa situação? A oração, que é a nossa ligação direta com o alto. Né? É isso que nós devemos fazer. Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. E foi isso que fez com que Jesus parasse. Por quê? Porque Jesus estava caminhando, uma multidão o seguia, uma multidão de doentes, de desesperados. Devia ter um certo burburinho, algum falatório, o que será que ele vai fazer, quem será que ele vai curar, o que vai acontecer hoje, né? E ele não parou para ninguém, ele continuou o seu caminho, mas ele parou diante da atitude de Bartimeu. Que atitude foi essa? A vontade verdadeira de mudança, né? Eu sempre brinco quando falo que eu tenho o meu filho, ele diz que vontade é uma coisa que dá e passa. Mas quando a vontade é verdadeira, a vontade sentida de mudança, de querer de verdade, ela não passa. Ela vem e a gente toma atitude. Né? A vontade de se modificar, uma vontade de encontrar uma vida nova. Os outros que estavam seguindo Jesus, os evangelistas, não tem nenhum relato. Ninguém comenta nada. Não se sabe o que aconteceu com eles. De certo, ficaram ali reclamando, se queixando, às vezes até falando de Bartimeu que foi curado, porque Jesus não sentiu vontade neles, não sentiu que eles tinham esse desejo verdadeiro de mudança. Eles estavam ali mais por curiosidade, né, para ver o que ia acontecer. E Bartimeu teve uma atitude de transformação, tanto é que ele gritou e gritou 2 vezes bem alto. Aí então Jesus pede para que tragam Bartimeu à sua presença. E vejam só, o Cristo não age diretamente, porque de onde ele estava, se ele quisesse, ele podia curar Bartimeu. Fazer um espetáculo, né, para chamar mais atenção ainda sobre si. Mas o que ele faz? Ele usa intermediários. Os seus apóstolos, os seus discípulos, né? Esses intermediários, hoje em dia podemos ser nós, os de boa vontade que divulgam a palavra do Mestre, que sobretudo exemplifiquemos essa palavra. Francisco de Assis tem uma frase muito bonita: viva o Evangelho, se for preciso fale. Como é que vivemos o Evangelho? Levando a palavra, fazendo tudo como o Mestre nos ensinou, escutando os irmãos, os ajudando, sem julgar, isso é o mais importante, sem criticar, sem querer dar sermão, né? Ouvindo, ajudando, seja um amigo, um colega de trabalho, um necessitado, um desconhecido, quem quer que seja. Porque hoje em dia a gente tem muitas, ninguém é tão rico que não precise de nada e ninguém é tão pobre que não tenha nada para doar. Nosso tempo, hoje tão corrido, é muito precioso, né? A gente dá um tempo a um amigo para ouvir. Até hoje ontem à noite estava conversando com um colega lá da casa. Aí ele ainda disse, né? Se for possível, tu fala um pouco sobre o mês de Setembro Amarelo que nós estamos vivendo. E essa parte aqui é muito importante, né? A gente ouvir, a gente prestar atenção a quem está à nossa volta, né? Porque o Setembro Amarelo é esse mês que a gente fala muito sobre o suicídio, é um mês de valorização da vida.
Então, que a gente preste mais atenção, nós como trabalhadores na seara do Mestre, nós como semeadores da Boa Nova, que a gente preste atenção no outro, a quem está ao nosso lado, porque isso é muito importante, a gente está fazendo a nossa parte. Muitas vezes a gente não precisa falar nada, mas fazer uma oração, vibrar por aquela pessoa, para que ela mude os pensamentos, que ela tenha, melhore suas atitudes, saia daquela vibração de desânimo, de depressão, de tristeza, procure ajuda médica, que é muito importante também. Então, isso é muito importante, nós como trabalhadores da seara do Mestre, nós temos esse compromisso também. Então, Jesus faz a pergunta: que queres que eu te faça? E Bartimeu responde: eu quero ser curado. Essa pergunta de Jesus, a gente passando assim, sem parar para pensar, parece até irônico, Jesus, o mestre que cura coxos, leprosos, perguntar para um cego: o que queres que eu te faça? Porque Jesus quer que Bartimeu tenha consciência do que ele quer. Porque muitas vezes a gente enxerga, mas a gente não quer ver. Às vezes a gente está enxergando a verdade, está enxergando as coisas e a gente não quer ver, a gente parece que cria aquela cegueira temporária. E Jesus quer que a gente tenha essa consciência. Mas de toda a atitude de Bartimeu, após o chamado de Jesus, a que mais chama atenção, mas a que realmente surpreende é essa, que após o chamado de Jesus, Bartimeu dá um salto. Ou seja, ele se levanta não apenas fisicamente, mas também ele se levanta em espírito, mostrando a sua disposição e fé para buscar a cura de Jesus. Porque ele podia ir se arrastando, ele podia pedir para alguém ajudá-lo. Não, ele se levanta, ele dá um salto. Isso eu achei muito bonito, porque ele quer melhorar, ele quer mudar. A gente sabe que é difícil, a coisa mais difícil na vida da gente são as mudanças, mas é necessário. E nessa nova fase que a gente está do nosso planeta, na nossa jornada, a gente sabe que as mudanças são necessárias. O sol da nova era já brilha no horizonte, nós já estamos vivendo a madrugada da regeneração. Então é muito importante a gente já começar essas nossas mudanças. E outra atitude de Bartimeu que é muito emblemática, assim, ele joga fora a capa. Que capa é essa? Era a capa que dava o direito de ele mendigar. Porque até para mendigar, na época de Jesus, Roma exigia, fazia tipo uma seleção, e as pessoas ganhavam uma capa, que dava o direito à mendicância. Não era qualquer um que podia ficar mendigando, só quem tivesse essa capa. E Bartimeu levanta de um salto e joga fora essa capa. Até no nosso grupo de estudo, quando a gente estudou essa passagem, o Ronaldo, quem conhece, sabe que ele é muito brincalhão, Ele diz assim: eu só imagino a briga que foi atrás, para pegar essa capa. Porque era o direito à mendicância, então ele jogou, ele se livrou. O que quer dizer? Ele quis sair daquela zona de conforto, daquela zona do vitimismo. Ele se reconheceu como enfermo em busca de ajuda. Ele decidiu que ele não ia mais precisar daquela capa. E uma coisa que eu achei muito interessante, ele nem por um momento ele duvidou que Jesus iria curá-lo, porque ele podia se levantar, mas ir com a capa. Eu vou me curar, mas vou continuar com a capa para garantir. Não, ele largou tudo e foi seguir Jesus. Porque a gente, quando trazendo para a nossa vida, quando a gente resolve seguir Jesus, entrar de cabeça nessa doutrina, muitas vezes a gente também tem que jogar algumas capas fora, E é difícil a gente dizer que a gente não quer mais ser vítima, que a gente não quer mais se sentir culpado, a gente não quer mais ser uma pessoa impotente, a gente quer ter a nossa vida de volta, largar a capa do conformismo, da inércia. A gente lá não quer mais sobreviver, a gente quer viver. E quando a gente decide seguir essa doutrina, seguir Jesus, eu costumo dizer que a gente às vezes perde
até amigos. A família às vezes se afasta da gente porque a gente muda, né? Não do dia para a noite, mas gradativamente nós mudamos. Nós não sintonizamos mais com algumas atitudes, com algumas vibrações no meio que a gente vive. Então, aos poucos, a gente vai soltando essa capa também. E isso, às vezes, é difícil, né? A gente cria um choque, muitas vezes, em casa, os familiares, né? Mas é necessário, que a gente tem que viver de uma maneira que as pessoas ao nosso redor queiram se tornar espíritas também, queiram seguir Jesus também. Eles dizem, pô, aquela pessoa tão legal, tão divertida, tão alegre, né? Segue Jesus, trabalha na seara do mestre, vai na casa espírita, faz o bem, né? Porque eles acham que às vezes para seguir Jesus a gente tem que ser ranzinza, tem que ser sisudo, tem que ser cara fechada. Não, Jesus era alegre, somos trabalhadores, somos seguidores da boa nova. Boa nova, o que é a boa notícia? Quando a gente recebe uma boa notícia, a gente fica feliz, a gente fica alegre. Jesus sentiu isso em Bartimeu, e é isso que ele quer sentir em nós, essa vontade de transformação, de mudança. Ele quer que joguemos fora a nossa capa do orgulho, do egoísmo, da apatia, a capa do doente, do azarado, do complexado. E a reflexão que fica da noite de hoje, né? Será que queremos jogar fora as nossas capas? Será que queremos realmente largá-las? E por fim, Bartimeu é curado, em virtude da fé que ele demonstrou e depois seguiu Jesus pelo caminho. E nós, né, meus irmãos? Muitas vezes obtivemos curas, obtemos ajuda, e ainda assim não queremos saber de Jesus e das propostas que ele nos faz. Que a gente possa agir como Bartimeu e suas lições, que sempre tenhamos na nossa mente como propósito de vida, iniciativa, chamando por Jesus nos momentos de dificuldade, determinação e persistência. Quando alguém ou nós mesmos tentar nos calar, gritemos cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Que tenhamos sempre autoconhecimento, nos reconhecer ainda pequeninos e necessitados de ajuda para o corpo e para o espírito. Que tenhamos, assim como Bartimeu, coragem e determinação para buscar a presença de Deus e alcançar nossas bênçãos saindo da zona de conforto e do vitimismo. Prontidão e atenção espiritual, assim como Bartimeu, que mesmo cego, estava atento aos sinais e à presença de Jesus, demonstrando que devemos estar atentos para reconhecermos as oportunidades que Deus nos oferece. Clareza no pedido. Bartimeu foi direto e específico em seu pedido, demonstrando que devemos ser claros, determinados em nossas orações, sabendo o que realmente precisamos de Deus. Não o que a gente quer, mas o que a gente acha que Deus sabe o que é melhor para a gente. Porque muitas vezes a gente quer o melhor, mas queremos que Deus dê um jeitinho para fazer a nossa vontade. E não aceitamos a vontade de Deus. Mas a gente sabe que nesse processo é um processo lento, onde uns amadurecem mais cedo, outros mais tarde. Uns são mais perseverantes, outros mais displicentes. Uns mais sensatos, outros mais acomodados. Por isso, a grande diversidade de caracteres, visto que a origem de cada um de nós é a mesma, Deus. Ou seja, querendo ou não, independente da nossa vontade, nós evoluiremos. Nós alcançaremos um dia a perfeição. Seremos com certeza melhores do que somos hoje. A cura de Bartimeu representa a possibilidade de romper com as limitações e alcançar um novo estágio de desenvolvimento espiritual. Determinação, cooperação, tudo isso é o nosso objetivo.
né? A determinação, né? Que a vida é movimento, é ação, é atitude. A gente não pode ficar parado. A água parada apodrece, né? A vida é movimento, a gente tem que se movimentar para tudo e por tudo em nossa vida. A história de Bartimeu é vista como um exemplo de jornada evolutiva, de todos, com suas dificuldades e desafios e busca pela luz. Que possamos, meus irmãos e irmãs aqui presentes, né? Imaginarmos assim, em nossas orações, Jesus nos perguntando: o que queres que eu te faça? Que possamos responder, que eu possa ver em cada novo amanhecer uma nova oportunidade, que eu possa ver que o próximo é todo aquele que caminha ao meu lado, que eu possa ver que cada desafio enfrentado é uma oportunidade de crescimento, que eu possa ver e sentir o amor de Deus por mim na natureza, nas árvores, no perfume das flores, no vai e vem das ondas do mar que acalma, que eu possa ver que a vida é um processo de crescimento da alma, ao encontro da grandeza divina. Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, que assim seja.